A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. É uma alegria você deixar com que a gente entre na sua vida através da Nova Era TV, através do YouTube. Se você está nos acessando aí através do YouTube, você pode estar com o seu smartphone, com o seu notebook, com o seu tablet aí, deixando com que a gente entre aí e participe um pouco da sua vida. Esse programa, Semeando para a Vida Eterna, é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages, ela funciona aqui na cidade de Lages há mais de 70 anos e ela foi organizada como uma igreja há 64 anos. Ela fica ali no centro, né, no centro da cidade, fica na rua Fausto de Souza, número 353, quase esquina com a Correia Pinto. Nossas atividades. Nós temos atividades lá. A escola dominical aos domingos, começando às 9h30 da manhã. E nós temos o nosso culto às 19 horas, onde nós nos juntamos para, como igreja, como corpo de Cristo, louvarmos a Deus, buscarmos a Ele e o adorarmos. Será uma alegria ter você conosco ali participando desses momentos. Vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos há 2 semanas aí da Páscoa. Nós terminamos a Páscoa há uma semana atrás, estamos iniciando uma nova semana. Vimos no programa da semana passada que Jesus Cristo ressuscitou e é importante a gente pensar nisso, mas é importante a gente pensar também por que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Por que foi tão necessário que ele deixasse o seu reino de glória, deixasse toda a sua majestade de lado, morresse na cruz do Calvário como servo sofredor. E por que é tão importante nós cremos que ele, o Rei da Glória, entregou a sua vida por mim e por ti, para que a gente pudesse ter paz com Deus e vida eterna. Aliás, esse é o centro da fé cristã, não só da Igreja Presbiteriana, não só da fé reformada, mas todos os cristãos creem nisso, que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Isso vai contra o nosso pensamento normal, porque o nosso pensamento normal é não que as autoridades sirvam ao povo, mas que o povo sirva às autoridades. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa quebra de paradigma, né? Numa quebra de conceito, porque vai contra os nossos conceitos normais que a gente tanto preza, que a gente tanto coloca. Na nossa cabeça, isso é loucura. Mas a gente vê alguns reis e alguns governantes fazendo isso. E esses governantes marcaram a vida dos seus povos. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. E um texto que eu queria meditar sobre essa importância e sobre o porquê nós devemos tanto falar e pregar sobre Jesus Cristo, está na carta aos Hebreus, capítulo 2, e nós vamos ver dos versículos 14 até o versículo número 17. Diz assim, Hebreus: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Todo sonho de um povo é que tenha um governante que os ame e que sirva a eles. Eu quero abordar hoje esse tema e esse texto pensando nisso. Jesus Cristo, o Rei da Glória, que nos amou e veio para nos servir. Jesus Cristo, ele deixou o seu trono de glória, deixou de lado a sua majestade. E é difícil a gente entender isso, porque quando a gente pensa num governante, quando a gente pensa em alguém de autoridade, quando a gente pensa em alguém com poder, a gente pensa em reverência, a gente pensa em honrar aquela pessoa, a gente pensa em fazer com que aquela pessoa seja digna e receba dignidade. Mas Jesus Cristo deixou isso de lado, para que eu e você, e quem crê nele como seu único e verdadeiro Salvador, seja salvo. Para quem crê nele, tem esperança. Para quem crê nele, tenha vida e vida em abundância. Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Quem deveria estar morrendo lá na cruz do Calvário, junto com os dois ladrões, era eu, era você, éramos nós, porque nós somos pecadores. Jesus Cristo foi verdadeiramente homem, é verdade. Ele tomou o nosso lugar, e para tomar o nosso lugar, ele precisava ser verdadeiramente homem. É por isso que o autor aqui em Hebreus fala no versículo 14, que ele participou conosco do nosso sangue. Ele participou com o nosso sangue. Ele se fez um conosco, né? Ele se tornou um conosco, para que eu e você fôssemos identificados com ele. Às vezes a gente pensa em governantes, a gente pensa em poderosos, a gente pensa em pessoas que têm autoridade, nós gostamos de algum aspecto deles, mas no geral a gente fala assim, esse aí não está com nada. Ele tem alguma coisa de bom, mas na realidade ele pensa muita coisa distante de mim. Jesus Cristo, para nos substituir, ele se fez um conosco. Ele tomou o nosso lugar de verdade. Ele sofreu, primeiro ele se fez homem. E a gente precisa entender isso. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, da mesma essência de Deus, que não foi criado, mas foi gerado, ele quis tomar uma natureza humana. Para que nos substituísse. Tomar essa natureza humana significava se fazer homem. Isso é uma condição que, do ponto de vista de Deus, e Deus expressa isso na sua palavra, é que todo homem é pecador. Mas Jesus Cristo não pecou, mas ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecador por mim e por você, para que a nossa identificação com ele fosse verdadeira. Ele nasceu como eu e você nascemos, pequenos. Fomos embrião, crescemos, nascemos, crescemos, nos tornamos adultos, como nós somos hoje. Talvez você que está me assistindo agora ainda seja uma criança, um adolescente, mas eu espero que você se torne um adulto. E na fase adulta, ele começou o seu ministério. Antes de começar o seu ministério, ele já era homem e já era verdadeiramente Deus. As duas naturezas já estavam nele. Ele começou a ensinar e fazer os seus milagres para fazer discípulos. E ao fazer seus discípulos, ele mostrou que ele veio para ser
o Salvador deste mundo. Jesus Cristo veio para ser o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que, nós lemos aqui no versículo 16, no versículo 17, que Jesus Cristo é o fiel sumo sacerdote. Ele veio se oferecer. Ele foi ao mesmo tempo oferta pelo nosso pecado, como nós acabamos de comemorar na Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição, o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Mas ele também se ofereceu por nós. Ele mesmo se ofereceu e ele avisou isso para os seus discípulos antes. Ele falou em João no capítulo 10, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a entregarei por amor de vocês. Jesus Cristo foi o sumo sacerdote. Ele se entregou por nós para que eu e você tivéssemos perdão, para que os nossos pecados fossem perdoados e que a gente tivesse agora paz com Deus. Mas os efeitos que Jesus Cristo faz, do sacrifício de Jesus Cristo, os efeitos desse sacrifício que ele fez por nós, dele se entregar por nós na cruz do Calvário, nos expressam para mim e para você como o amor de Jesus Cristo por nós era tão grande e tão imenso. Um amor que a gente não pode medir. Ontem eu estava trabalhando na escola que dou aula e eu estava trabalhando lá com uma parte da gramática chamada locução adjetiva. Os alunos ficam loucos quando vem esse nome locução, né? Pensam que é um palavrão. Mas nada mais é do que duas palavras trabalhando juntas. E nesse caso, dando característica para alguma coisa. E uma das palavras que eu mostrei que estava ali no exercício era sem medida, que é a locução. E para transformar num adjetivo só, numa característica só, pode ser imensurável ou incomensurável. O amor de Jesus Cristo por nós é imensurável ou incomensurável. Ele é sem medida. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo por nós, não se pode medir. A Bíblia fala que ele nos amou e nos amou até o fim. E que o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário foi aceito pelo Pai. Mas esse amor desse rei que deixou a sua glória por nós, para que fosse o nosso sacrifício na cruz do Calvário, tem dois efeitos por nós. O primeiro efeito é que a morte foi vencida. Nós vemos aqui em Hebreus de que a morte foi vencida pelo seu sacrifício. A morte foi destruída, o poder da morte foi destruído. É difícil a gente entender isso, porque há duas certezas na nossa vida. A primeira certeza é que um dia nós nascemos. A segunda certeza é que um dia nós morreremos. Mas a morte agora, para quem crê em Jesus Cristo, não significa o fim de tudo. A morte agora, para quem crê em Jesus Cristo, significa que ela pode até ver a sua parte imaterial da sua parte material ser separada. Como assim? Nós podemos realmente passar pela morte física. Nós podemos passar da nossa alma ou do nosso espírito, se separar do nosso corpo. Mas nós sabemos que esse não é o fim. Nós sabemos que nós temos vida eterna, porque nós somos reconciliados com Deus e estamos juntos com Deus agora. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5 que antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus, somos amigos de Deus. Então, eu e você agora não temos mais que temer a ira de Deus, a morte eterna, mas nós podemos ter uma certeza de que eu e você agora temos vida eterna. Nós estamos juntos de Deus e somos amparados e cuidados por Deus. Mesmo que a nossa alma
veja o nosso corpo sofrer. A morte já não tem mais poder sobre nós. A morte já não tem mais como nos atacar, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Mesmo o diabo não tem mais como nos separar de Deus ou do amor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala ali em Romanos capítulo 8, no final do capítulo 8, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem tentará acusação contra nós? Se é Jesus Cristo, o nosso advogado, que está à direita de Deus e intercede por nós. Quem pode nos separar do amor dele? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. E isso acontece porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Mas ele ainda diz aqui que nós não temos mais que ter medo da morte. Nós não temos mais que ter medo do diabo. Nós não temos mais que ter medo, fazendo com que nós só tenhamos uma opção. Mas para quem crê em Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que nós somos libertos da escravidão do pecado e nós agora podemos servir a Deus com alegria. Aliás, essa é a segunda consequência que a gente vê aqui do sacrifício do nosso Rei, de Jesus Cristo, ter morrido por nós na cruz do Calvário. Nós podemos ter a certeza aqui de que agora nós somos livres para fazer o que é certo. Quem crê em Jesus Cristo agora é livre para fazer o que é certo. Quem crê em Jesus Cristo agora é livre para servir a Deus. Quem crê em Jesus Cristo é livre para ter uma vida de verdade, porque agora ele serve a Deus não por obrigação, mas por gratidão. Não sei se você consegue perceber a diferença. Muitas vezes nós fazemos as coisas por imposição. E muitas vezes a gente faz as coisas por imposição e faz as coisas de qualquer jeito, pelo medo. Quem nunca estudou porque a mãe obrigou você a estudar. Você até estudou, mas se você puxar aí pela mente, muitas vezes você não vai lembrar do que você estudou porque foi por obrigação. Muitas vezes você limpou a tua casa com medo da bronca que alguém poderia te dar. Teus pais, tua mulher, teu marido, teus filhos. Alguém poderia te dar bronca. É bem diferente quando a gente faz as coisas porque nós somos gratos. Quando a gente faz alguma coisa porque nós somos gratos, a gente entende que nós queremos fazer aquilo para agradar as pessoas. Nós também. Quem crê em Jesus Cristo agora é grato ao Senhor. Por isso serve, por isso ama. E não faz mais as coisas com medo, mas serve ao Senhor tendo a certeza de que já é salvo. E por que é salvo? Se agrada em amá-lo, em servi-lo, em frutificar na sua vida, em mostrar que o amor de Deus o transformou e o salvou. O que eu posso tirar disso para a minha vida? Quais lições eu posso tirar disso para o meu dia a dia? A primeira lição que eu posso tirar disso para a minha vida é que o sacrifício de Jesus Cristo foi necessário por mim. Jesus Cristo morreu porque eu precisava. Jesus Cristo morreu porque você precisava. Como diz a palavra de Deus, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A Bíblia ainda fala para mim e para você que o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo morreu porque nós precisávamos e estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus Cristo morreu porque nós precisávamos do seu sacrifício. Ele veio e nos amou e por isso morreu a nossa morte. Jesus Cristo quis morrer para nos substituir lá na cruz do Calvário. Quem deveria ter morrido há 2000 anos atrás, ali, era o Paulo Bonelli.
Era ele que deveria ter morrido lá naquele momento. Mas o Rei da Glória resolveu substituí-lo e resolveu amá-lo para que ele tivesse vida e vida em abundância. Jesus Cristo não é simplesmente um mito. Jesus Cristo não foi simplesmente o governante. Jesus Cristo, ele foi o governante e é o governante. Ele é o soberano, mas um soberano diferente dos que a gente está acostumado a lidar, porque ele nos ama e entregou sua vida por nós. Essa é a segunda lição que eu tiro daqui. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário demonstra que ele amou a gente até o fim. Não é um governante como os nossos, não é um governante como a gente vê em qualquer outro país, mas ele é um governante que ama o seu povo e deu a sua vida pelo seu povo. Então, por causa disso, minha esperança não pode estar em homem qualquer, mas minha esperança tem que estar em Jesus Cristo. A terceira lição que eu tiro desse texto aqui é que eu posso até passar pela morte. Se Jesus Cristo voltar antes, nós não vamos passar pela morte. Mas se eu morrer antes, e eu não sei quanto tempo eu vou viver, ninguém sabe quanto tempo viverá. Mas se eu morrer antes de Jesus Cristo voltar, eu posso ter uma certeza. Eu posso ter a certeza de que eu estarei com Deus e estarei usufruindo ainda mais da sua presença. Estarei num lugar muito melhor, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. É assim que a palavra de Deus nos fala. Estarei num lugar onde há esperança. Estarei num lugar onde que Jesus Cristo estará cuidando de mim. E estarei usufruindo da sua presença para todo o sempre. A morte de Jesus Cristo na cruz foi necessária para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas a quarta lição e a última lição que eu tiro para a minha vida hoje aqui, e eu quero tirar para a sua vida, para você que está aí nos assistindo hoje, é que quem está em Jesus Cristo tem liberdade agora para servir ao Senhor e viver para o Senhor. Quando me perguntam qual é o motivo de alegria para a minha vida, eu sempre falo a salvação, sempre falo a minha família, sempre falo a minha igreja, mas uma das coisas que eu falo e o pessoal se assusta com isso, que uma das minhas alegrias hoje é servir ao Senhor. Servir ao Senhor amando a Ele, ou amando, cumprindo os seus mandamentos, seguindo aquilo que Ele disse, fazendo a sua vontade, o amando, trabalhando na igreja. Para mim e para a maioria dos cristãos, trabalhar na igreja é uma honra, é uma bênção. Servir ao Senhor ali é uma bênção. Servir ao Senhor cuidando do meu próximo que está necessitado é uma bênção. É uma alegria fazer isso. É por isso que Jesus Cristo, o Rei da Glória, morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Ele veio ao mundo para que eu e você fôssemos salvos. Vamos orar? Senhor, nós vemos agora na Tua Palavra, pensamos nela, sobre a importância, Senhor Deus, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vimos que Ele tomou o nosso lugar. Ele se identificou conosco e morreu por nós na cruz do Calvário. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por isso, Pai. Queremos te implorar e te suplicar, Senhor amado, que o Senhor aplique essas palavras no nosso coração. Te imploramos que o Senhor transforme o nosso coração para a tua honra e tua glória. Te imploramos que o Senhor cuide de nós, pois necessitamos do teu cuidado a cada instante, Pai. Cuide de nós como pessoas, dando-nos emprego, dando-nos sustento, dando educação para a gente, fazendo com que a gente tenha inteligência, cresça cada vez mais, tenha sabedoria, discernimento, Pai. Te imploramos também, Pai Santo, que o Senhor cuide das nossas famílias,
Te imploramos, Senhor Deus, que o Senhor cuide da nossa nação, do nosso país, Pai. Te imploramos que o Senhor cuide, Pai Santo, de nós nesse momento, deste mundo que nós conhecemos e nesse momento tão duro. Que o Senhor, Pai Santo, providencie tratamento médico para as pessoas que estão doentes. Que o Senhor, Pai Santo, também dê coragem à equipe médica, desde o faxineiro, Senhor Deus, até o diretor do hospital, para que continuem batalhando nessa época, Pai. Te imploramos que o Senhor dê sabedoria aos governantes, que eles aprendam a amar o seu povo, aprendam a governar para o bem do povo, Senhor Deus, e não simplesmente para satisfazer suas próprias vontades, Pai. Providencia vacina, providencia remédios, Pai. Nós te agradecemos e te imploramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana onde você possa refletir e pensar sobre essa mensagem que você ouviu hoje. E você é convidado para estar conosco lá na Rua Fausto de Souza, número 353, aos domingos, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Deus te abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente